Oi, tudo bem com você? Vamos para mais uma reflexão na palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu deslocado? Parece que você está um peixe fora d'água? Parece que as pessoas não aceitam sua fé? Ou de que você vive num mundo hostil, contrário ao que você acredita? Daniel e seus amigos também se sentiam assim. Se você não sabe da história de Daniel, a Bíblia diz que ele e seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles viveram num tempo na Babilônia, em que eles haviam sido exilados de Judá para um povo muito hostil, que os havia perseguido e os havia trazido para um cativeiro durante 70 anos, num país inóspito, em que haviam outros deuses, outra cultura, outra língua, outros costumes. Naquele local chamado Babilônia, o rei chamado Nabucodonosor havia trazido alguns jovens que eram muito sábios, dotados, com muito potencial, para meio que fazer uma competição entre eles, como se fosse numa universidade. Aqueles jovens, dentre eles Daniel e seus três amigos, eles iam passar por um processo de aculturação, em que eles iriam se apropriar da cultura e da língua e dos conhecimentos babilônicos. Iriam passar por uma dieta muito rigorosa para que, ao final de 3 anos, os jovens que fossem mais fortes, mais bem dotados e mais sábios fossem escolhidos para trabalhar no palácio real. Resultado? Daniel e seus amigos aprenderam a língua, aprenderam a cultura babilônica e o chefe dos eunucos deu a eles outros nomes. Ao invés de Daniel, ele se chamaria agora Beltesazar. Ao invés de Ananias, ele se chamaria Sadraque. Ao invés de Misael, se chamaria Mesaque. E ao invés de Azarias, se chamaria Abednego. O que é interessante é que os nomes judaicos, os nomes hebraicos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles tinham alguma referência a Deus, o Deus de Israel. Daniel, Deus é justo, né? Misael, Deus foi gracioso comigo, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente agora o significado dos nomes, mas vale a pena você pesquisar. O ponto é que até os nomes deles foram mudados. E se você for olhar os nomes aqui que os babilônicos os deram, eram nomes referentes aos deuses babilônicos. Basicamente, o que a Babilônia queria fazer com Daniel e seus amigos era uma lavagem cerebral, para que eles deixassem de lado os seus princípios, sua cultura e o seu Deus, e que agora eles se transformassem em babilônicos, com os deuses babilônicos e com a cultura babilônica. Durante esse processo, Daniel e seus amigos se recusam a se contaminar com as iguarias do rei e com o seu vinho. E ao invés disso, eles fazem uma dieta de salada e vegetais apenas. E durante esses 3 anos, Deus concede misericórdia a esses 4 rapazes, provavelmente aqui adolescentes e jovens, no meio do local mais inóspito, na Universidade da Babilônia. E eles se tornam os mais fortes e mais sábios, a ponto de o rei os escolher para trabalharem para ele no palácio. Qual que é a moral da história aqui? A moral da história é que nós, como cristãos, estamos vivendo na Babilônia. O mundo ao nosso redor, a mídia, os programas, os jornais televisivos, os grandes filmes, a cultura pop, tudo que envolve a massa que rege a nossa sociedade, os grandes poderes, os poderosos, os presidentes, as grandes empresas, todas elas abraçam ideais contrários à nossa fé. Nós vivemos num mundo hostil, como se estivéssemos exilados, longe da nossa pátria, longe da nossa língua, da nossa cultura. E muitas vezes parece que estamos longe do nosso Deus. Mas Deus, ele sempre está perto de nós. E na verdade, o que é interessante é que no versículo 2 do capítulo 1 diz: o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá. Ele está falando aqui sobre entregar o rei de Judá para o rei da Babilônia. Quem havia trazido aqueles jovens para o exílio era o próprio Deus. E o próprio Deus nos colocou aqui no meio da Babilônia. Para quê?
para justamente nós sermos influência para que esse mundo veja quem é o verdadeiro Deus de verdade. E para isso, nós somos chamados a não nos contaminar com as iguarias deste mundo, a não nos deixar levar pelo que o mundo tenta colocar na nossa mente. O mundo vai tentar mudar o seu nome, o mundo vai tentar mudar a sua língua, a sua cultura, a sua fé. Você e eu devemos ser como Daniel e seus amigos, não nos deixar contaminar pelas iguarias desses reinos e sermos fiéis ao Senhor, mesmo que soframos. Comer legumes por 3 anos, meus irmãos, não é nada fácil. Óbvio, conforme você lê a história, você vê que Daniel e seus amigos passaram por outros perrengues muito piores, mas eles foram fiéis ao Senhor. Deus está nos chamando à fidelidade. Enquanto o mundo prega um amor a si mesmo, a erotização de tudo, uma busca pelas riquezas, pelo entretenimento e pelo poder e a fama, Deus nos chama à humildade, a mergulhar na sua palavra, viver uma vida de oração, de busca constante por Ele, e a vivermos nesse mundo, nessa Babilônia, para a sua glória. Um ponto importante, não é porque você é jovem que é difícil demais para você, ou que você não tem capacidade. Daniel e seus amigos eram jovens, provavelmente adolescentes, mas estavam dispostos a abdicar de si mesmos para se manterem fiéis no meio do mundo hostil. Você sente o peixe fora d'água? Eles também se sentiram. E vou dizer mais, todo cristão que deseja viver piedosamente para Jesus será perseguido e vai sentir o peixe fora d'água. Sabe por quê? Porque o nosso lugar não é aqui. A nossa pátria é a Nova Jerusalém celestial. E até a gente chegar lá, devemos viver como imagem e semelhança de Deus nesse mundo. Que Deus te abençoe.